Olá a todos. Vamos estudar mais alguns aspectos do artigo científico pela leitura de orientações básicas na elaboração do artigo científico que vocês já conhecem. Recortei algumas partes que podem ajudar nessa revisão. Introdução. O artigo é a apresentação sintética em forma de relatório escrito dos resultados de investigação ou estudos realizados a respeito de uma questão. Esse conceito não é muito diferente do que vocês já estudaram até o momento. Vamos à estrutura do artigo. Título: deve compreender conceitos-chave do tema. Sobre autoria. O autor do artigo deve vir indicado do centro para a margem direita. Essa é a posição do nome do autor ou dos autores no artigo. Digo os autores porque pode haver mais de um autor. Nesse caso, é importante observar a ordem alfabética e titulação deles. Epígrafe expressa um pensamento referente ao conteúdo central do artigo. Esse é o conceito de epígrafe. É um pensamento, uma citação, mas precisa de estar relacionado ao tema central do artigo. É um elemento facultativo, ele pode ou não ser utilizado pelo autor. Resumo e abstract. Expõe o objetivo do artigo, metodologia, problema e resultados. É importante escrever o resumo de acordo com objetivo, metodologia, problema e resultados, de forma sucinta. Alguns periódicos aceitam tradução para outras línguas diferentes do inglês. Nesse caso, é só observar as normas do periódico. Palavras-chave. Palavras características do tema. Elas não podem ser aleatórias, soltas, sem conexão com o tema e com o conteúdo. Usar até 6 palavras. Corpo do artigo. Formado pela introdução, desenvolvimento e conclusão, que veremos a seguir. Quanto à introdução, é importante pensar que ela deve situar o leitor, dar uma visão global do estudo, destacar objetivos, justificativas, problema, metodologia, conforme vocês já estudaram. No desenvolvimento, é importante pensar que ele é uma exposição e discussão de teorias para entender o problema. Pensar que nele há o desenvolvimento da tese. Fazer apresentações de argumentos para sustentar os dados levantados. Argumentos, muito importante a argumentação nessa parte. Desenvolver as contribuições teóricas a respeito do assunto. Então, no desenvolvimento, é o lugar de trabalho mais sistemático e mais argumentativo do artigo. Na conclusão, conclusões e descobertas do texto. Quais deduções dos resultados obtidos? Síntese dos principais resultados. Comentários do autor. É o momento de fazer contribuições. É o momento do fechamento do trabalho estudado. Respostas às hipóteses e aos objetivos enunciados na introdução e debatidos no desenvolvimento. Não incluir dados novos. São elementos importantes para serem pensados na conclusão. No final do trabalho, fazer as referências. Registrar todo o material da pesquisa, de acordo com as regras da ABNT. A linguagem do artigo. Para uma linguagem correta e precisa, com coerência na argumentação, clareza na exposição das ideias, objetividade, concisão e fidelidade às fontes citadas, é importante observar o seguinte: a impessoalidade, que é escrita na terceira pessoa do singular. A objetividade, é importante evitar expressões como eu penso, eu acho, parece-me. Deve-se afirmar com segurança e dessa forma que
o texto pode parecer inseguro, com bastante pessoalidade. Então é importante a impessoalidade, evitar essas expressões e afirmar com segurança. O uso da linguagem técnica pode dar ao texto mais clareza e precisão. Então é importante primar por isso. Usar terminologia técnica própria com moderação. Cada área tem a sua, então é importante observar isso e utilizar a terminologia técnica própria com cuidado. A correção gramatical é importante fazer sempre e ainda escrever com frases curtas, usar parágrafos adequadamente, sem exagero. Os recursos ilustrativos, como gráficos, desenhos, tabelas, figuras, é importante fazer sempre a citação das fontes desses recursos. Reforçando alguns aspectos, então, para a redação ser bem concisa e clara, não se deve seguir o ritmo comum do nosso pensamento. Não seguir esse ritmo do fluxo do pensamento é escrever de forma objetiva com a linguagem técnica. Para explanar de modo coerente, é importante fazer cortes e adições importantes no texto. Importantes quer dizer de forma pensada. Pensar bem na estrutura do texto, para o texto ficar organizado. Fazer parágrafos quando necessário. Isso vem reforçar o que foi falado aqui anteriormente. Não é o uso do parágrafo que vai dar fluidez ao texto. O uso do parágrafo indevido é o uso do parágrafo devido. Então é importante pensar um pouco sobre a função do parágrafo no texto. Conversar sempre, com colegas, com professor, com orientador, para ver se o parágrafo está sendo utilizado adequadamente. Pesquisar isso também, para o texto não ficar muito recortado e com excesso de parágrafos. É importante observar no texto também normas de apresentação gráfica do artigo, sobre o papel, formato, impressão, o que a ABNT considera sobre esse assunto, as margens, a paginação, o espaçamento entre linhas, a divisão do texto em seções, como deve ser feito isso. Também a respeito dos títulos das seções primárias, como vocês devem escrever esses títulos, com quais fontes, como usar negrito, itálico, em expressões estrangeiras. Então é importante observar isso também. Como escrever as alíneas. Procurem observar todos esses detalhes para, dentro da necessidade, utilizá-los adequadamente no texto. Sobre as ilustrações e tabelas também. Observem bem essa parte que trata de citações. Vocês devem ler com bastante atenção, porque as citações elas são muito utilizadas em toda pesquisa. As citações podem ser feitas na forma direta ou na indireta. Na forma direta, devem ser transcritas entre aspas quando ocuparem até 3 linhas impressas, como está aqui. Aqui está a citação, do jeito que o autor produziu, fecha aspas, e nome do autor, ano da publicação e a página de onde ela foi retirada. As citações de mais de um autor serão feitas com a indicação do sobrenome dos 2 autores, separados por este símbolo. Dessa forma, o nome dos autores, separados pelo símbolo, o ano da publicação, a página
e uma conexão para o uso da citação direta, entre aspas. Quando a citação ultrapassar 3 linhas, ela deve ser separada com um recuo de parágrafo de 4 centímetros em espaço simples no texto, com fonte menor. Por exemplo, se a fonte do texto é 12, a citação vai ser escrita em fonte 10, sem aspas e com espaço simples, com esse deslocamento. Isso quer dizer uma citação que ultrapassar 3 linhas. É uma citação direta, mas é uma citação direta com recuo. No caso da citação direta, deve-se comentar o texto do autor citado. Toda vez que escreverem uma citação direta, ela com menos de 3 linhas ou mais de 3 linhas, o texto deve ser comentado. Nunca a própria citação deverá concluir o texto. Tem que ser a conclusão com a fala do escritor do artigo, com o pesquisador, e não da fonte. No momento da citação, transcreve-se fielmente o texto tal como ele se apresenta. Quando for usado o negrito para uma palavra ou frase, para chamar a atenção na parte citada, deve-se usar a expressão grifo nosso ou grifo do autor. Isso quer dizer que a citação ela deve ser escrita do jeito que está no texto, mas se o pesquisador quiser destacar alguma palavra ou alguma expressão, ele deve indicar isso, escrevendo grifo nosso, ou se for um grifo do próprio autor, escrever grifo do autor. A citação indireta. A citação indireta é também entendida como paráfrase, que é o seguinte: quando alguém expressa a ideia de um dado autor ou de uma determinada fonte. O pesquisador vai se apropriar da ideia do autor, que não significa plágio. Ele vai se apropriar da ideia, dizer com as suas próprias palavras aquilo que a referência está discutindo, sem acrescentar no momento dessa citação nenhum comentário. O comentário ele poderá vir depois. Aí no momento em que a citação indireta, porque é a citação com as palavras do pesquisador, ela terminar, aí indica-se a fonte adequadamente de acordo com a BNT e em seguida pode-se fazer o comentário necessário àquela citação. Às vezes ela é até preferível, ela é até mais preferível que a citação direta, porque às vezes ela pode fluir melhor no texto, né? Bom, o importante é o pesquisador ele dosar, né, o seu trabalho com citações diretas até 3 linhas, citações diretas mais de 3 linhas e citações indiretas, todas elas de acordo com a necessidade. É importante observar também a possibilidade de fazer citação de citação. A citação de citação deve ser indicada pelo sobrenome do autor, seguido por essa expressão latina que significa junto a. Significa assim, é um autor citando o outro e usando a referência de acordo com o ano e a página da publicação. Por último, vamos observar as notas de rodapé. Destinam-se a prestar esclarecimentos, tecer considerações que não devem ser incluídas no texto, para não interromper a sequência lógica da leitura. Referem-se aos comentários e ou observações pessoais do autor e são utilizadas para indicar dados relativos à comunicação pessoal. Então, as notas de rodapé, elas são formadas por comentários ou alguma observação que
às vezes não é necessário escrever no corpo do texto. Então, puxa-se uma nota de rodapé de acordo com as normas, coloca um número aqui no lugar em que a nota vai ser inserida e lá no pé da página, normalmente o próprio programa de edição de texto faz isso, abre um campo para a digitação da explicação. Então a nota é uma explicação sobre alguma coisa do texto. É um esclarecimento sobre um termo, sobre uma palavra, um acréscimo que se queira fazer, sem que isso seja, às vezes, fundamental ao texto. Por isso que é importante não exagerar com as notas de rodapé. Elas devem ser utilizadas cuidadosamente, de acordo com a necessidade, exatamente quando se quer fazer um esclarecimento que pode não ser fundamental, mas poderá ter uma certa importância no texto. Esse era o estudo que eu pretendia fazer com vocês, destacando alguns pontos que poderiam funcionar como um reforço ao estudo do artigo científico que vocês já vêm fazendo. Espero ter ajudado. Procurem ler bem o texto, comparar as questões tratadas com os outros textos que vocês já leram sobre o assunto e espero que vocês consigam, por esse caminho, construir um bom trabalho que será um dos últimos nossos do semestre. Sucesso a todos!